Estamos começando cá entre nós para Iota, agora é Coprel, conta com o serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia, a linha totalmente digital via fibra ótica e você ainda mantém o mesmo número 33614947 e para Sicredi, atenção produtor rural, os recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi, fale com gerentes, inicie o seu planejamento, Sicredi é ter com quem contar. No Cá Entre Nós de hoje, nós conversaremos com Oscar Fornari, da Fornari Cidadania Italiana, para detalhar para você as novas regras, né? E esmiuçar, trazer informações com relação à cidadania italiana. Oscar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ednei. Boa tarde, ouvintes. Uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui nos microfones da Rádio Sarandi para falar sobre a cidadania italiana. Sobre as novas regras, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para o público poder entender, Oscar, você já realiza essa atividade há um bom tempo aqui na nossa região, né? Sim, eu na verdade comecei há mais ou menos 10 anos atrás, em 2015, né? Mas abri um escritório lá por 2017, então nós temos 8 anos de atividade no trabalho de reconhecimento de processos de cidadanias italianas. E a partir desse momento, desse ano, com regras novas, e até para a gente poder entender o porquê que o governo acaba limitando ou criando essas novas regras nesse momento com relação à cidadania italiana, Oscar? Bom, os problemas apresentados pelo Conselho de Ministros italiano, através do presidente Antonio Tajani, eles declararam que a grande onda migratória causada por 3 países da América do Sul que levaram a eles a restringir a cidadania. Entre os países é o Brasil, a Argentina e a Venezuela. Países que passam por problemas de ordem financeira e por isso essa grande onda migratória que muitos querem ir embora do Brasil. E tem hoje espalhado pelo mundo afora em torno de 60 a 80 milhões de pessoas com direito de requerer a cidadania italiana conforme a lei antiga. E esse número é bem superior aos 59 milhões do total da população italiana. Então, se todo mundo requerer a cidadania italiana... O governo tem uma preocupação de todo mundo procurar a Itália daqui mais adiante. Procurar a Itália, enfim, na verdade não é só a Itália, tu tendo a cidadania italiana, tu tem o passaporte livre para o mundo, na verdade. Toda a União Europeia, Japão, China, Canadá, Estados Unidos, Austrália, enfim, tu tem o passaporte livre, tá? E isso pode causar muitos problemas de ordem financeira no país italiano também. E então, por conta disso, eles resolveram restringir a cidadania italiana. E a partir desse momento, então, você falou que foi em comecinho de ano que surgiram as novas regras, até o trâmite ser concluído, foi agora no mês de maio que houve a delimitação. E até para a gente poder entender como era a lei antes e como passa a ser agora. Sim, então, por conta disso, no dia 27 de março de 2025, esse ano, foi editado um decreto. E esse decreto foi apresentado no Parlamento e no Senado italiano e foi aprovado por ampla maioria. E esse decreto se transformou em lei, na verdade, foi em 24 de maio deste ano de 2025. E passou a ter direito à cidadania italiana somente quem é filho e neto de cidadão exclusivamente italiano, de cidadão italiano. Tá? No caso, o pai ou o avô tem que ter nascido na Itália. Tá, e bisneto pode fazer, mas desde que tenha 2 anos de residência contínua no país italiano. Aí pode requerer também a cidadania italiana. Exemplo, a minha bisavó veio da Itália, pequena. Sim. A minha mãe poderia ter o direito à cidadania por ser neta. Sim, a sua mãe poderia fazer a cidadania por ser neta. Eu, por ser bisneto, precisaria morar 2 anos na Itália, fazer residência contínua lá para depois requerer. E os processos antes de iuris sanguinis, eles teve uma restrição muito grande. Antes podia fazer sem limite de gerações. Agora existe essa limitação de fazer a cidadania. Um limite de gerações? Limite de gerações. Antes, vamos supor... Antes qualquer um que tivesse... Eu já fiz. Podia ser 3ª, 4ª, 5ª geração? Sim, porque a legislação italiana dizia o seguinte antes: quem é filho de italiano é italiano e ponto final. Ou melhor, quem tem sangue italiano é italiano e ponto final, sem limite de gerações.
E acaba restringindo, você falou em questão de números, né, de pessoas que teriam esse direito, né? Sim. Se você delimitar como foi delimitado, até porque, se você observar hoje, quem veio da Itália vem em que ano? 1920, 1940, no Não, na máximo? verdade foi a grande onda migratória italiana para o Brasil foi de 1874, 75 até 1890. Porque, na verdade, os filhos e netos de italianos que vieram para o Brasil naquela época já morreram praticamente todos. Todos já seriam bem velhos, né? Então, é aquilo que bem nesse ponto que eu ia falar. Se você fala de 1900, pegando isso por parâmetro, as pessoas de 1900, em sua maioria, Já partiram. são falecidos. Os filhos, em sua maioria, alguns, né? Ou a não ser que esteja aí com seus 80 ou 90 anos, né, Oscar? Sim. Senão já partiram também. É que com essa faixa etária aí de 80 anos, geralmente as pessoas já não querem mais fazer cidadania. O que o pessoal precisa organizar com relação à cidadania italiana dentro desse parâmetro, desse novo regramento que foi agora aprovado? Bom, a documentação, na verdade, é a mesma da anterior. A pessoa precisa buscar os documentos que prova que é descendente de italiano. Seria a certidão de nascimento italiano da comune italiana. Caso não tenha o registro de civil italiano, precisa buscar sim o ato de batésimo, o batismo italiano. E a partir dali buscar toda a documentação, nascimento, casamento e óbito, até chegar ao cidadão requerente no processo de cidadania. Aí fazer todas as análises necessárias, né? Tem que emitir a CNN, a certidão negativa de não naturalização, tem que interpretar todas as certidões, aqueles casos de filhos de pais que atualmente tem muitos filhos que não são casados no civil, impacta em fazer escritura pública, situações de divórcio, tem que interpretar se ela um divórcio judicial ou extrajudicial, tudo isso a gente tem que fazer. É grande a procura de pessoas buscando a cidadania italiana hoje? É muito grande a procura, só que o lamento é muito grande porque muitos são bisneto, trineto e perdeu a vez, na verdade, né? E não tem como voltar esse regramento anterior? Bom, não trabalha-se com a possibilidade? Não tem um grupo de pessoas trabalhando para os isso? 200 advogados italianos que trabalham com processo de cidadania italiana, eles entraram na Suprema Corte Italiana com um pedido de inconstitucionalidade do decreto. E a Suprema Corte vai se manifestar lá por janeiro ou fevereiro no próximo ano. Tá? Se caso for favorável, a questão da cidadania italiana volta tudo com os moldes anteriores. Do contrário, vai permanecer como está. Quem tem direito, então, à cidadania italiana, que vantagens teria uma vez tendo a cidadania? A principal vantagem é o passaporte livre, para você poder viajar em todos os países do mundo, sem precisar de visto, sem ficar na fila da imigração, ter que apresentar um monte de informações, onde vai, o que vai fazer, ter que mostrar o dinheiro que tem na carteira, enfim. E assim, você tem facilidade de ser contratado por grandes empresas multinacionais, você tem facilidade em fazer intercâmbio acadêmico, você pode se beneficiar dos planos de saúde, do plano previdenciário, e você pode transmitir a cidadania para seus descendentes dentro do limite atualmente, né? Você traz outros apontamentos com relação também à cidadania italiana, como o casamento e união estável, né? O que você possa destacar para os nossos ouvintes também com relação a isso? Bom, a cidadania por matrimônio, ela permanece inalterada. Tá? Então quer dizer o quê? O cônjuge, mulher, se casado antes de 27 de abril de 1983, tem o direito de pedir a cidadania, o seu reconhecimento, concomitante do esposo. E o contrário, e quem casou depois dessa data, tem que seguir a regra do matrimônio. Precisa estar casado no civil, para um período no mínimo de 3 anos, e se o casal tem filhos, esse prazo reduz para 1 ano e meio. E pode sim fazer a cidadania por matrimônio. Só que para isso, o requerente no processo de cidadania por matrimônio tem que prestar prova de proficiência na língua italiana nível B1. E ali é onde que muita gente, se não tem um cursinho, se não sabe falar ou escrever, ele acaba rodando no processo. E quero deixar claro uma coisa assim, que muita gente me procura, diz, eu quero fazer cidadania por matrimônio, mas tem união estável. União estável não é documento. Não é documento em lugar nenhum no mundo, para falar bem a verdade, tá? E não é documento reconhecido. Tem que ser o registro civil. A união entre as pessoas, no civil, o único documento comprobatório é o registro civil.
Esse regramento que foi aprovado aí no mês de maio, isso a longo prazo, se nós falarmos uma vez não voltando à regra antiga, isso não vai cada vez mais delimitar, amanhã depois daqui, falar 10, 20 anos, dificilmente vai ter pessoas conseguindo a cidadania italiana, Oscar? Sim, com essa nova regra, à medida que passam os anos, vai se diminuindo o número de pessoas requerentes no processo de cidadania. E um tema muito importante que eu quero falar, e que muitos pais que quando fazem a cidadania italiana, eles esquecem, ou porque os filhos são menores, não tem importância no momento, é o reconhecimento de filho menor. No decreto inicial, os filhos menores ficariam fora, como a cidadania por matrimônio também teria ficado fora. Daí, na aprovação no Parlamento e no Senado, houve essa mudança, no caso por matrimônio, permanece como está. E a questão de filhos menores, eu quero chamar a atenção dos cidadãos italianos que estão nos ouvindo e que têm filho menor. O filho menor, isso menor me refiro até 18 anos de idade, que nasceu antes de 24 de março, de maio de 2025, tem direito a fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana como filho menor até 31 de maio de 2026. Quem não fizer, está fora, vai perder o direito. Tem um prazo de 1 ano, então. De 1 ano, praticamente. E os filhos que nascem agora, tá, que nasceu depois de 24 de maio de 2025, tem prazo, a partir da data do nascimento, de 1 ano para transcrever a cidadania. Assim como um filho adotivo de agora, por um italiano, tem direito a 1 ano para fazer a sua... Quem perder esse prazo não consegue. Quem perdeu esse prazo, pela nova legislação, está fora do processo de cidadania italiana. A forma de realizar o processo de cidadania é a mesma nos documentos? Sim, o processo mesmo, mudou algumas coisas. Por exemplo, todos os filhos menores reconhecidos, descendente de italiano, seria de 18 anos para menos, era isento de pagamento de taxa. Agora, mudou a modalidade de forma de ingresso para o reconhecimento. O consulado italiano passou a cobrar uma taxa de 250 euros por menor de idade, que antes era isento. Então agora tem a cobrança de uma taxa. Tem uma taxa de 250 euros. Observando-se que ali, de repente, podia ser uma obtenção de renda, acredito eu. Sim, com certeza, com certeza. O governo viu a possibilidade de arrecadar e está fazendo isso. Oscar, na sua atividade aqui em Sarandi, a gente fala de Sarandi, fala da região, mas você atende não só Sarandi e região, acredito eu. Bom, o nosso escritório trabalha... trabalhamos em qualquer consulado, em todos os consulados italianos, brasileiro, que são 6 consulados e embaixada em Brasília, que tem um consulado na embaixada, então são 7 locais no país. Trabalho também com quem quer fazer a cidadania via judicial, em tribunal italiano. Inclusive, os processos que antes eram via judicial em tribunal italiano tinham apenas 2 motivos. Primeiro, aqueles que quanto à restrição do lado materno, que é motivo da restrição do lado materno, porque a Constituição italiana diz o seguinte: a mãe italiana tem direito a transmitir a cidadania para os filhos nascidos a partir de 1º de janeiro de 1948. Mas a justiça entende que isso é uma discriminação contra as mulheres. E contra a fila de espera, que no Brasil demora muito. Por exemplo, o consulado de Porto Alegre, os últimos clientes meus que entregaram documentação foi em torno de 10 anos na fila de espera. Faltando alguns meses para 10 anos na fila de espera, então isso é muito. E a partir de agora, só pode ser feito via judicial quem tem direito adquirido. Por exemplo, quem tem agendamento feito e que não foi convocado para entregar a documentação. Quem fez agendamento em consulado e não entregou a documentação porque não foi convocado em função da grande fila de espera. Então, estes podem fazer somente via judicial. No via administrativo não é mais possível. E também trabalho com todos os consulados e embaixadas italianas, mundo afora, pessoas que estão em outros países, tendo direito, podem fazer. Hoje o processo é feito todo online? É tudo online, exatamente. Então você pode atender além da nossa região. Então, se eu pegar, por exemplo, peguei caso de cidadãos argentinos, tá? Então eu tive que traduzir as certidões em espanhol, né, para o italiano, com tradutor público juramentado. Então isso não muda nada. Então a gente pode fazer. E eu tenho um grande nicho de mercado de cidadãos brasileiros que estão estudando na Irlanda, em Dublin, lá fora, e que daí um contou para o outro e aí começou toda aquela onda de brasileiros que estão lá nos procurar para fazer o reconhecimento da cidadania. Mas isso já fazem
uns 5, 6 anos que estou trabalhando com pessoas fora do país dessa forma. Então, os meus clientes, acredito aí que mais de 90% são pessoas que eu não conheço, nunca vi e possivelmente jamais vou ver na vida. Oscar, do início do processo até o pessoal ter a cidadania italiana, leva quanto tempo ou cada caso é um caso? Bom, depende do caso. Assim, quando é administrativo em consulado, ou quando era, o governo italiano tem um prazo, tinha um prazo, melhor dizendo, de 730 dias. Seria 2 anos para se manifestar sobre o processo. Tá? Isso depende de consulado para consulado. Tem lugares que se esgota quase esse prazo e tem outros que é 8 meses, 10 meses, 15 meses, depende. Tá? Agora, com a nova lei, então nós estamos passando por um período de transição dos consulados para um escritório que está sendo criado em Roma para ser julgado somente lá, do mundo todo. Tá? Então acontece o seguinte, agora, pela nova lei, passou-se a 4 anos, 48 meses o prazo para julgamento dos processos apresentados. Isso via administrativo. E aqueles processos judiciais vai depender do volume de processos sendo julgados nos tribunais das províncias que competem a fazer o reconhecimento. No caso, nós da família Fornari, nós somos descendentes da comune de Torre Palavitina, província de Bergamo, na Itália. O tribunal competente da província de Bergamo é o tribunal de Brescia. Então lá estão sendo julgados a nossa família. Entre a relação custo-benefício, para quem é leigo no assunto, é um investimento caro buscar a cidadania ou acaba sendo vantajoso por conta de todos os benefícios que a gente já ressaltou aqui? Bom, na verdade a cidadania... Ou se não fosse vantajoso, as pessoas não procuravam, é claro. Sim, a cidadania italiana ela encareceu bastante nos últimos anos, para falar bem a verdade. O custo documental Brasil, eu acredito que é o mais barato, porque eu divido sempre em 3 partes, quando se trata judicial. O custo do Brasil é a preparação da documentação, emissão das procurações, enfim, tradução, apostilamento, que é a parte Brasil. Depois, quando se trata de processo via judicial, tu tem o custo dos honorários dos advogados italianos, o custo do tribunal e o imposto do governo italiano. Tá, e o presidente italiano, Sérgio Mattarella, em outubro do ano passado, ele editou uma lei e apresentou para o parlamento italiano e foi aprovada a nova taxa italiana. Ele taxou todo cidadão requerente em processo de cidadania italiana, tanto de maior quanto de menor, em 600 euros. 600 euros o custo. 600 euros ficou. Oscar, qual o telefone de contato e onde está localizado o seu escritório aqui em Sarandi? Bom, meu escritório está aqui em Sarandi, na Avenida Expedicionário, 785, sala 4. Meu telefone de contato é 5499-9965178. E reforçando que tem as redes sociais também, onde sim, o pessoal pode entrar em nas mídias sociais, está no Facebook e Instagram como Fornari Cidadania. Atendimento a pessoas de qualquer lugar do mundo, então. Mas assim, digamos 80%, 90% dos meus clientes são pessoas indicadas por alguém. Tá? Família, parente. Alguém que já fez o alguém já processo? fez, eu fiz a cidadania. Eu também quero fazer, mas quem fez para ti? Foi isso, Fornari Cidadania, então eles nos procuram. E uma curiosidade, por que você buscou se especializar nisso? Eu busquei porque lá em 2015, quando eu queria fazer a minha cidadania italiana, procurei vários escritórios de advocacia e ninguém sabia fazer. Bom, aí eu fui estudar sobre o assunto, me especializei. Observou um nicho de mercado, então? Mas na época eram muito poucas pessoas que queriam fazer isso, né? E hoje, assim, escritórios de cidadania tem na região da Serra, Caxias do Sul e Porto Alegre. E no norte do Rio Grande, praticamente é o meu. Oscar, a gente agradece a sua presença aqui. Esperamos que nesse tempo a gente tenha detalhado, né, como funciona com as regras atuais a cidadania italiana. Tá, obrigado. E eu gostaria de me encerrar com uma mensagem em italiano. Que l'è bisogno ricordarsi dei nostri bisnonni che grazie a loro non ancora siamo qua. Grazie e arrivederci. Eu pedi para traduzir, se tu puder. Sim. Eu sou italiano, mas não entendo muito. Nós temos que lembrar dos nossos bisavós, que graças a eles é que nós estamos aqui. Olha só. Obrigado. A gente agradece o Oscar Fornari, Fornari Cidadania Italiana. Foi o assunto de hoje no Cá Entre Nós para a Sicredi. Atenção, produtor rural, recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Fale com o seu gerente, Sicredi é ter com quem contar. Iota, agora é Coprel Telecom, busque informações no 3361 4947. Até o próximo programa.